Paz do Senhor Jesus, igreja, amém. É com muito temor que eu subo essa tribuna para entregar para vocês algo que Deus falou no meu coração. Quero louvar a Deus pela minha oportunidade e vou para ganhar tempo. Gostaria de compartilhar com vocês que está em Gênesis, capítulo 28. Nós vamos ler algum versículo, depois vocês podem até deixar, porque a gente vai ficar... Nós vamos passear aqui um pouco por este capítulo. Vamos lá no versículo 1, Gênesis 28, 1, que diz assim: Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua bênção, e lhe ordenou dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Depois nós vamos lá para o versículo 3 agora. Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça fecundo, e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Agora nós vamos lá no 4, que diz assim: e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, contigo para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus. Agora nós vamos lá no versículo 10, que diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Nós vamos lá agora no 12. E sonhou. E você pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia, glorificando a Deus. Confesso, quando eu recebi o convite para ter a oportunidade para ministrar a respeito deste propósito, dessa campanha, foi bem no meio do vento, né? Eu tinha acabado de passar por uma grande turbulência, onde a igreja fez parte da minha vitória, da vitória da minha casa. E eu falei: pastora, mas como que eu vou ministrar? Eu estou, né, com muitos problemas e tal, né? A pastora falou assim: Cris, você tem uma palavra da parte de Deus. Se você não tiver nada para falar, conte seus testemunhos, né? Eu vivi muitos milagres da parte de Deus. Mas o que eu vou falar aqui hoje não tem nada a ver de mim. Eu vim falar daquele. Aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Aquele que transforma, aquele que muda a sentença. O que muda o cativeiro. O que transforma. O que salva, o que trata. É deste Deus que eu vim falar hoje aqui. E eu não poderia começar. As horas já se passaram, mas nós vamos orar. Nós estamos numa campanha de oração. E eu não posso ministrar a minha vida e a vida de vocês sem antes fazer essa oração. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Soberano e eterno Deus. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, Pai, que a pastora Cris aqui, a mãe do Pedro, a serva Cristina, a irmã Cristina. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, Jesus, que eu venha sumir, desaparecer nessa tribuna, Pai. Senhor, meu Deus, mas eu te peço que o Senhor venha tomar a minha vida, Jesus, para ser um instrumento, um porta-voz, Senhor, da tua verdade. Senhor, meu Deus, eu te peço agora, Jesus, que o Senhor venha quebrar, Pai, todas as cadeias, estoura todos os cativeiros, Pai, que nos roubam no meio da palavra. Senhor, meu Deus, estoura, Pai, o cativeiro da sonolência espiritual. Senhor, meu Deus, estoura, Pai, o cativeiro do desespero de alma. Senhor, meu Deus, estoura, Pai, o cativeiro da fadiga, do cansaço, da opressão. Mas que todavia, Deus, a tua vontade seja manifesta nesta casa, em nome de Jesus. Amém? Aquele que crê, aplauda ao Senhor. Essa história vai falar de uma família, a família de Isaac e Rebeca. Eles tiveram 2 filhos, Jacó e Esaú, é uma palavra muito conhecida da igreja, então eu vou resumir bem por conta do horário. Existia um conflito entre esses 2 irmãos, eles eram gêmeos, desde o ventre. Um queria passar a perna no outro. Um queria ter aquilo que não era dele.
Houve um acordo entre eles, aonde Jacó faz uma proposta para Esaú e Esaú aceita a proposta. Mais tarde eles cresceram. Jacó era o queridinho da mamãe. Ele era calmo, tranquilo. A Bíblia vai dizer que a pele dele não tinha pelo. E ele amava ficar dentro da tenda. Então ele era o mais chegado da mãe. Esaú era robusto, um caçador. Sempre estava do lado do pai, peludo. Eles eram muito diferentes, tanto no temperamento como fisicamente. Só que Rebeca, ela queria porque queria que o filho querido recebesse a bênção no lugar do irmão. E ela trama um plano junto com teu filho. Jacó até tentou alertar a mãe dizendo que não daria certo esse plano. Mas ela persistiu naquele plano. Isaac já era velho, avançado de idade e ainda estava cego. E ela vai lá, pede para ele pegar 2 cabritos, oferecendo ao pai como se fosse caça, porque ele se passou por Esaú. Ela pega a pele daqueles cabritos, tampa as mãos de Jacó, tampa o pescoço, para o pai não ver, né, não sentir, ele sendo cego, era pelo tato que ele, né, percebia quem era a pessoa. Isaac, eu acredito que ele fique meio desconfiado e ele pergunta mais de uma vez para Jacó se era ele mesmo. Ele fala: sim, pai, sou eu mesmo. E ali naquele plano, ela pega a melhor roupa de Esaú, para que ele tivesse o cheiro do irmão, para que ele pudesse receber a bênção, para ele partir rumo àquilo que Deus tinha determinado sobre a família. E nesse plano, ele vai lá e executa o plano. Oferece lá o alimento para o pai, dizendo que aquela carne que ele havia oferecido era uma caça, sendo que ele não tinha caçado. E ainda mentiu para o pai, dizendo que aquela caça, Deus havia, ainda blasfemou contra Deus, dizendo que Deus que tinha trazido a provisão para ele. Coisa triste é o homem e a mulher achar que engana Deus. Enganoso é o nosso coração. Por isso que temos que estar atento. Às vezes queremos algo e não é para ser da gente. Às vezes queremos tanto algo, mas tem um tempo determinado. E não adianta eu e você querer dar um jeitinho nessa situação. No tempo determinado, Deus irá liberar sobre a minha e a tua vida as bênçãos dele. Aquilo que está escrito ao meu e ao seu respeito já está determinado no céu. Já há uma ordem no céu ao nosso respeito e vai acontecer, igreja. Aleluias. O que não pode é a gente querer dar o nosso jeitinho. Jacó recebe a bênção de Isaac e parte. Mas logo em seguida esse plano caiu por terra. Chega Esaú com a caça para oferecer para o pai, para receber a bênção. E aí o pai descobre que foi enganado. Além de ser enganado pelo teu filho, foi enganado pela sua esposa. Imagina a decepção de Isaac. Velho, doente, cego e sendo enganado. Uma crise familiar está instaurada. Esaú fica com muito ódio de Jacó. Esaú, ele queria matar. Ele estava babando de raiva. Porque Jacó tomou a bênção que era dele. E a bênção, ela é irrevogável. Não tinha como voltar atrás. Não tinha como voltar para ele. Ele então planejou matar Jacó. Rapidamente, Rebeca mais uma vez na cena, ajuda seu filho a fugir. Jacó, desesperado, ele foge.
ele foge e segue rumo a Arã. Ele anda, a distância de onde ele estava para lá era de 800 quilômetros, mas quando chegou mais ou menos 112 quilômetros, ele para. O cansaço bateu, a fome bateu, a noite escureceu, e Jacó só tinha com ele os seus pensamentos, porque a culpa vem quando erramos. A companhia dele era a culpa. O travesseiro dele, a Bíblia vai dizer que ele pegou uma pedra para descansar. E a cobertura dele que ele tinha era a escuridão da noite. Mas o que Jacó não sabia é que naquela noite ele iria ter o grande encontro. O encontro qual marcou a vida dele para o resto da vida e marcou as nossas vidas. Este encontro, ele tem um sonho. Ele sonha com Deus. Deus se apresenta em visão no sonho para Jacó. Neste sonho, Jacó, ele vê uma escada onde tinha anjos subindo e descendo. O céu aberto. Deus estava ali, pertinho de Jacó. Como isso? Um homem que era enganador, um homem que era trapaceiro, um homem que passou a perna no irmão, mentiu para o pai, e Deus se apresenta para ele. Porque não tem a ver com Jacó, tem a ver com Deus. Sabe o que acontece? A gente precisa entender que não fomos nós que escolhemos a Deus. Ele nos escolheu primeiro, desde a eternidade. Antes mesmo que houvesse a terra, já havia um plano perfeito para mim e para a tua vida. Antes mesmo que existisse o sol, que existisse o mar, tudo já estava escrito ao nosso respeito. E Deus, Ele não muda, quem muda sou eu e você. Deus, Ele continua o mesmo, as promessas dEle são as mesmas, a palavra dEle é a mesma e nada vai mudar, nem uma vírgula. E muitas vezes você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é imutável, Ele é soberano, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é bendito, aleluia. Aleluias. Deus, Jesus, Ele nos elegeu. Sabe por quê? Eu até escrevi, porque são muitas coisas, eu não consigo lembrar de tudo. A eleição divina, ela é eterna, soberana, livre, incondicional, graciosa e cristocêntrica. Você tem noção disso? Que essa eleição por mim, por você, tem todas essas características. Eu e você não fomos eleitos por causa das nossas obras, mas sim para as boas obras. Nós não somos eleitos por causa da nossa santidade, mas para que vivemos conforme os princípios, os mandamentos de Deus, os preceitos dEle. Nós não somos eleitos por causa da nossa fé. Não é por causa da nossa fé, mas é para que nós venhamos a praticá-la, colocar dia a dia em ações de amor, em ações, sabe o que isso que a pastora falou? Sobre não soltar a mão. A pastora Jo falou algo aqui, agora a igreja está precisando, o bispo está precisando de nós. É sobre não soltar a mão, é colocar a nossa fé em prática. Deus, eu não tenho muito, mas eu tenho o meu galo. Qual é o teu galo? Qual é o teu galo? Isso é exercer a fé. É por isso que nós fomos eleitos. Nós não fomos eleitos porque escolhemos a Deus, mas sim porque Ele nos elegeu primeiro.
O amor dele escolheu a mim e a você. O amor dele escolheu a Jacó, mesmo sendo imperfeito, mesmo andando errado, mesmo mentindo. Então, quando você vê Deus abençoando a vida de alguém que está torto, de alguém que diante dos teus olhos não é perfeito, não entra em crise, igreja. Deus tem um plano perfeito para aquela pessoa. Deus tem um plano perfeito para aquele que está perdido em casa. Deus tem um plano perfeito para aquele que está na rua jogado. Deus tem um plano perfeito para aquele que te trai, para aquele que te machuca. O mesmo Jesus que morreu por você, morreu por ele também. Aleluias. Aleluia. Deus escolheu a Jacó antes dele nascer. Jacó não tinha razões para despertar interesse em Deus. Qual era a razão? Nenhuma. O enganador, qual é a razão que temos em nós para despertar em Jesus? Para ele fazer esse... Hoje foi falado de um ato sacrificial. Qual é a razão que eu e você temos para despertar em Jesus um amor sacrificial, ao ponto de Deus entregar o Filho dele naquela cruz, para que eu e você fôssemos salvos? Também não temos nenhuma razão, mas ele fez isso por mim e por você. Ao invés de Deus destruí-lo, ele o abençoa e faz promessas gloriosas. Aleluias. É sempre Deus que tem a iniciativa de procurar o homem. Eu estou na igreja porque eu escolhi servir a Deus. Não. Você está na igreja, você está na presença de Deus porque Ele te escolheu. Você teve a decisão nas suas mãos de decidir. Hoje você está aqui neste culto hoje. Eu e você só estamos aqui porque Deus nos escolheu primeiro. E nós tivemos a decisão de dar um passo, largar o cansaço, largar os problemas, largar as aflições, largar o aperto no coração e falar: hoje eu vou para a casa de Deus adorá-lo. Não é escolha, é decisão. É decisão, crente. Foi a escolha dele. Foi a escolha dele. Porque ele nos amou primeiro. Esses dias eu li algo a respeito do amor de Deus que eu estou impactado. E todos os dias eu tenho lembrado disso que eu li a respeito do amor de Deus. Eu li num livro que o amor de Deus, ele é o nosso amor, aliás, por Deus. Ele é apenas um refluxo do fluxo do amor dele que jorra sobre nós. Entendeu? É o fluxo. O amor desce. O amor limpa. O amor transforma. Deus, o amor liberta, e esse amor ele vem como refluxo, e esse amor ele transborda, aonde nós temos ações diante de Deus, com atos de transformação. O que aconteceu na vida de Jacó foi o fluxo do amor de Deus. E através desse fluxo do amor de Deus, houve um refluxo na vida dele. Aleluias. Vai dando glória a Deus. Aleluias. Coloca aí para mim no 28, mas coloca aí no versículo 12, onde a gente parou, né? Ali mesmo Jacó dormiu e ele sonhou, né? E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Coisa linda. A escada é Cristo.
Ele é o nosso elo para chegar ao céu. A única maneira que nós temos de chegar no céu é através de Jesus Cristo. É confessando que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. É nos arrependendo das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Coisa linda é saber que a palavra de Deus não está dizendo que os anjos desciam. Primeiro ela vai dizer assim, ó, e os anjos de Deus subiam. Isso quer dizer que os anjos de Deus já estão aqui. Há uma mesa posta. Há os anjos servis para nos ministrar, para entregar a nossa bênção. O problema é que nós não tomamos posse da vitória. O problema é que nós ficamos presos nas nossas mazelas de alma. Sabe, a gente fica perdendo tempo. Ai, tô magoada. Ai, vou largar. Ai, vou entregar. Eu tô falando de mim, não tô falando de ninguém não. Quantas vezes eu não tinha uma decisão no meu coração de não querer mais, por conta dos meus problemas. Mas aí eu lembro do fluxo. O fluxo que é jorrado do trono de Deus. O fluxo que me transforma. O fluxo que tirou uma mulher que era do samba, do pagode, das coisas erradas, do pecado, que andava com crime, que andava com tudo que era errado. Esse fluxo um dia me resgatou, me limpou e me salvou. É sobre Ele. Tudo é por Ele. Tudo tem a ver com Ele. Aleluias, aleluias. E a única maneira de você experimentar é através dessa escada. Jesus. Jesus. Aí no 13 vai dizer assim, ó. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e a terra que agora está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. Como que que Deus é esse? Meu Deus, Ele é terrível. Como diz a minha pastora, Ele não é gente não. Como que um homem que era enganador, ele tem ricas promessas sobre ele agora. Gloriosa. Olha o que Deus está prometendo para Jacó. E essa promessa continua, está em pé para mim e para a tua vida, igreja. Aleluias. O Senhor habita acima de todas as coisas, mas também Ele habita nos contritos de coração. Ele está, porque a palavra vai dizer que o céu estava aberto e Deus começa a falar com ele. Ele está lá em cima, mas Ele está aqui também. Ele está aqui do ladinho. É só abrir a porta e deixar Ele entrar. É só se permitir, não vai doer. Não vai doer. Você vai sofrer, mas não vai doer. Por conta do nome de Jesus você terá aflição, mas não vai doer. Por causa do nome de Jesus você sofrerá perseguição, mas não vai doer. Deixa Ele entrar, igreja. Abre a porta, escancara. Deixa Ele entrar, porque perto está o Senhor. Aleluias. Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluias. Aí vamos lá no 15. Vamos ganhar tempo, vou dar uma pulada, senão não vai dar tempo. O 15 diz assim: eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que tu fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido.
Aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir. Queira o inferno ou não, a palavra dele não volta vazia. Se ele disse que vai fazer, ele vai fazer, creia. Ele vai mudar, ele vai transformar, ele vai curar, ele vai salvar. Aleluias! 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 E aí no versículo 16, coloca o 16, vai dizer assim: acordado, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Coisa boa é acordar na presença de Deus. Coisa boa é a gente ter essa certeza. Por que eu não fui buscar antes? Quando eu aceitei Jesus, quando eu comecei a ter minhas experiências com Deus, eu falo, por que eu não fui para a presença antes? Porque quando eu não fui, quando eu ainda era uma adolescente, quando Jesus me chamou, e eu falava, não, eu sou muito nova. Não, esse negócio de crente é ser chato. Não, esse negócio, essas mulheres que saiam no pé, olha aqui que Jesus faz. Olha o saião. O dia que eu venho de calça para a igreja, vocês podem ter certeza que eu fico em crise. Eu tirava moçarro, já falei isso das irmãs do coque. Oh meu Deus, hoje eu amo estar com as irmãs do coque. Hoje eu sou a irmã do coque. Oh glória! E é isso que ele faz. Quando a gente desperta, a gente entende que ele sempre esteve do nosso lado, independente da circunstância que estamos vivendo. Ele está aí, igreja, Ele está com você, Ele está na tua casa, Ele vai mudar o cenário, aleluias. Aleluias. Quando Jacó desperta desse sono, produziu em Jacó um coração arrependimento. Um verdadeiro encontro com Jesus vai produzir em nós um coração arrependido. Se você já aceitou Jesus e dentro de você não produziu o arrependimento, é porque, sinto muito em te falar, ainda não houve o verdadeiro encontro com Jesus. O encontro com Deus nos traz mudança de caráter, mudança de conduta, mudança de postura. Isso vai acontecer. Se não aconteceu, peça para Ele nessa noite, para você ter o verdadeiro encontro. Ainda dá tempo. Desperta, igreja. Desperta, igreja. Hoje Jesus falou para mim, eu vou despertar crente que está dormindo. Eu vou acordar crente. E quando acordar, vai ficar surpreso. Vai ser como os que sonham. Vai ser como os que sonham. Aí fala, meu Deus, o que é isso? Peça para Deus para você sentir isso. E se você sentiu lá atrás e já não sente mais, pede para Ele para você ter novas experiências com Ele. Peça para Ele ativar a tua fé. Peça para Ele trazer à memória aquilo que te dá esperança, igreja. Temos que trazer à memória todos os dias. Lamentações 3:21. Todos os dias temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Porque senão a nossa fé morre. Nós morremos espiritualmente. A primeira coisa que acontece é você não querer mais fazer as coisas de Deus. Eu não vou entregar. Começa por aí. Depois você não vai ter mais vontade de vir aos cultos. Entendeu? As primeiras, tem 3, não, eu vou só 2. Você começa a negociar. Aí do 2 passa a ser 1, do 1 passa a ser nenhum. Terrível crente morrer espiritualmente. Eu estou falando isso com conhecimento de causa. A morte espiritual, você pode ter certeza que é a pior morte. Você está viva, você está vendo todo mundo prosseguir, você está vendo todo mundo avançar e você está morto em vida. Porque você não tem forças para buscar o Senhor. Hoje é noite de despertar. Hoje a noite é de despertar, igreja. Aleluias. E esse encontro verdadeiro que ele teve com Deus
fez com que Jacó agora ele vai orar ao Senhor. Ele vai adorar a Deus. Aquela pedra que outro momento ela serviu de travesseiro para ele. Ali ele pega aquela pedra e ele levanta. Ele levanta um altar de adoração a Deus. Ele chama aquele lugar de Betel, que significa casa de oração. O verdadeiro encontro com Jesus produz em nós isso. Nós vamos passar a ter intimidade com Jesus. Nós vamos querer sim ter o nosso canto da adoração, o canto da oração. Nós vamos, bispo é para limpar, eu vou estar junto. Bispo é para orar, eu estou junto. Bispo é para cuidar, eu vou. Bispo é para, eu vou estar junto. Tem visita, tem não sei o quê. Irmãos, não há desculpa. O verdadeiro encontro produz disposição. E talvez você chegou aqui esta noite e Satanás quis saquear a sua disposição. Mas nós estamos numa campanha onde Deus está estourando o cativeiro. Deus está estourando o cativeiro da sonolência espiritual, para que a nossa disposição do primeiro amor venha a ser ativado. Nós queremos, sabe, para que a gente termine os cultos, a gente tudo aqui no chão, sendo possuído pelo Espírito Santo, sem querer ir embora, chorando, outros adorando, outros, olha, eu não sei como vai ser, mas nós vamos viver esse tempo, igreja. Eu vou viver, você vai viver, a sua casa vai viver, aleluias. Só que eu entrei em crise, a minha hora acabou. Eu entrei em crise com Jesus, quando Ele me deu essa palavra. Eu falei assim, mas a campanha é sobre uma igreja que orava. Nós estamos falando de uma pessoa que fez a oração assertiva. Porque Jacó, ele fez a oração assertiva. Ele começa a falar para Deus das coisas que ele ia fazer para o Senhor. Deus já havia liberado para ele, mas mesmo assim ele faz um voto com Deus. E ainda, além dos pedidos, ele ainda diz para Deus que de tudo que ele ganhasse, ele ia entregar o dízimo na casa do Senhor. E isso, sabe o que isso significa? É fidelidade, é gratidão. Quando eu e você, nós somos gratos ao Senhor pelaquilo que Ele é, mesmo antes dele fazer, nós vamos ser gratos ao Senhor. Um coração generoso, ele vai ser... Sabe quando você demonstra ser um coração generoso? Não é na quantidade, é na qualidade da sua entrega com Deus. É na sua disposição para a obra. É no seu olhar para o próximo, como foi dito aqui já esses dias. É você ter a sensibilidade de entender que a situação do seu irmão é mais importante que a tua. É você pegar a tua dor, o teu problema, colocar no bolso e falar assim, Senhor, há um povo aqui que eu preciso orar. Da minha dor, do meu problema, cuida do Senhor. Mas eu vou orar pela minha irmã, que ela está precisando mais do que eu. Eu vou orar pelo meu irmão, vou liberar uma palavra. Senhor, eu não sou profeta, mas eu sou a tua boca. Então eu vou liberar uma palavra sobre a vida do meu irmão. O despertar de Deus produz isso em nossas vidas. Ele pede a companhia de Deus. Deus já estava com Jacó. Ele pede a proteção, mas já havia protegido ele. Porque Deus não permitiu que Esaú matasse. Aleluias. Ele pediu a provisão. Coisa mais linda que eu vi assim, na atitude de Jacó. Jacó, ele não pediu um carro de luxo, ele pediu só para Deus suprir as necessidades mínimas dele, as básicas, e Deus vai e transborda as ricas bênçãos sobre ele. Ele só beija, sabe por quê? O coração que está entregue para Deus. Nossa, Ele está aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, Ele é comigo, eu vi Ele está perto de mim. Ele me acompanha, Ele me guarda, Ele me livra. Aleluias. O encontro com Deus foi tão profundo que produziu em Jacó uma experiência de rendição.
Jacó nos ensina que a casa de Deus é a porta do céu. Você está na casa de Deus. Você está na casa de Deus e a campanha é o poder da oração. E a igreja orava incessantemente. Continuamente, algumas traduções, Atos 2. Por favor, coloque esse versículo para nós. Atos 12, 12, 5, Aleluias. Aleluias. Eu vou pedir só 5 minutos. Falta 3 minutos, mas eu vou pedir mais 5. Eu preciso compartilhar com vocês algumas experiências que não tem a ver comigo, mas tem a ver com ele. A igreja, a gente acabou de ler. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Em 2003, quando eu conheci a Jesus, eu comecei a ter algumas experiências com Deus mais profundas. Desde criança, Deus já me chamava, Deus me mostrava algo no mundo espiritual. O mundo espiritual era aberto para mim. Eu não entendia, eu era taxada como louca pela minha família. Minha mãe falava que ia me internar, porque eu via as coisas, eu sentia as coisas e ninguém me compreendia na minha casa. Mas em 2003, através de um convite, eu comecei a ter experiências profundas com Deus. E eu comecei a despertar. E aí eu vi que Jesus estava do meu lado. E o primeiro encontro que eu tive, quando a igreja orou para mim, que eram 2 pessoas. Missionária Shirley e pastora Sheila. Eu era viciada em cigarro, eu fumava 2 maços de cigarro, Hollywood, Marlboro. Fora a cerveja, outras coisinhas mais. E naquela noite que elas oraram por mim, ela falou assim: se você crê, Jesus vai te libertar hoje. Na cozinha dela, eu dobrei o meu joelho. Eu já contei isso na igreja, mas como tem bastante gente nova, por isso que eu estou contando, e está bem resumido. Na hora que elas oraram para mim, eu fui liberta instantaneamente. Todos os vícios que estavam em mim saíram pelos meus poros. Eu pingava nicotina, assim, o líquido que saía de mim era amarelo. Eu nunca mais coloquei um cigarro na minha boca. Eu fui liberta para a honra e glória do Senhor. O Senhor me falou que era para eu contar isso, porque ainda confirmou hoje de manhã aqui na limpeza, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E talvez você esteja com alguma situação que você perdeu a esperança. E hoje eu vim aqui dizer para você: não desista. Continua, continua, continua. Em 2003, passaram-se alguns meses, eu fui... O mosquito da dengue me picou. Naquela época teve um surto em 2003, como teve agora em 2024. E um médico, por falta de experiência, achou que eu estava com pneumonia e me deu antibióticos. E esse antibiótico produziu em mim a hemorragia. E eu estava vomitando sangue já, já era. Dengue hemorrágica, tomou remédio, já era, não tinha recurso. Os hospitais estavam lotados. Mas a igreja orou. Um pastor junto com um grupo de irmãs foram na minha casa. Ele me ungiu. E instantaneamente a hemorragia foi cessada. A minha febre foi cessada. E eu fui curada instantaneamente. Tem coisas que Deus vai fazer na minha e na tua vida instantaneamente. Mas tem coisas que serão processos. Passaram algum tempo, eu estou falando de milagre de saúde. Porque se eu for contar todos os meus testemunhos, são muitos. Isso foi o que Deus me fez lembrar. Em 2009, o meu esposo, após eu ter passado por um processo com meu filho, que outro momento eu conto para vocês, com Pedro. Pedro é um milagre de Deus.
No dia que nós chegamos do hospital, ele ficou internado 27 dias com meningite, após nascer, 3 dias de nascido. E a igreja orava, incansavelmente. Evangelista Letícia, pastora Sheila, missionária Shirley, é sobre não soltar a mão. É sobre não soltar a mão. E quando eu não tinha mais força, elas oravam por mim, porque eu não conseguia orar. Eu não conseguia, o resultado está aí. O Pedro, que hoje tem 15 anos, sem nenhuma sequela dessa meningite. Mas no dia que eu cheguei em casa, após 27 dias de angústia, o meu marido foi pegar os exames que havia esquecido até de pegar o resultado diante do que a gente tinha passado. E ele descobre que estava com câncer. E da rua, no mesmo dia. E ele falou assim para mim, eu não vou voltar para casa, eu vou acabar com a minha vida daqui. Eu vou pular do pontilhão. Eu não vou suportar passar por um processo desse. Eu estava com depressão pós-parto. Muito fragilizada. E aí descubro que meu marido está com câncer. Mas a igreja orou incessantemente. Ela não se cansou de orar. E um dia, numa reunião no lar, numa célula, onde estava reunido um grupo de irmãos, eles começaram a orar pela cura do meu marido. E Deus deu a visão para a irmã. Um anjo chegou na célula e derramou a cura do meu marido. E ele foi curado por completo, sem nenhuma sequela. Nem cirurgia ele precisou fazer. A igreja orava incansavelmente. Em 2012, através de uns exames que eu precisava fazer, para fazer uma cirurgia, eu descobri que eu estava com hepatite. O meu mundo desmoronou. Eu estava na igreja Plena em Cristo, a pastora também era na mesma época, a pastora Sheila, todo mundo, né, muita gente daqui. E esse testemunho meu ficou durante muito tempo na rádio da Pleno. Eu fiz um voto com Deus. A igreja orou por mim. O meu fígado foi regenerado. Eu já estava com início de cirrose hepática. O meu fígado, 2 meses depois eu volto no médico. E ele falou assim, o que aconteceu aqui com você? Foi como se eu tivesse tomado um monte de anticorpos. Como se um monte de anticorpos tivesse sido injetado na minha veia. E foi injetado pelo aquele que tudo pode. O meu fígado foi regenerado e eu não tenho sequela nenhuma. Porque a igreja orava incansavelmente. Em 2014... eu estava num estado deplorável, meu irmão nas drogas, eu fumava crack, 25 anos no crack, querendo me matar, mas a igreja orava incansavelmente. Hoje ele é um presbítero da casa do Senhor, ele chegou a ser morador de rua, hoje ele prega a palavra, ele resgata o caído. Eu não conseguiria se a igreja não estivesse comigo. É sobre não soltar a mão, igreja. Em 2015 eu começo um processo, né, minha pastora? Fui fazer uma plástica, me achando. Falei, vou colocar mais uma coisinha aqui, tirar ali. E aí eu descubro, através dos exames pré-operatórios, que eu estava com nódulo na mama. O meu chão abriu. E agora? Porque tudo indicava que era um câncer maligno. Eu falei, pastora, né, Sheila, Letícia, vamos orar. E num culto de mulheres, numa tarde, onde a pastora Carla estava ministrando, o
o Senhor liberou a cura sobre a minha vida. Deus reverteu aquele nódulo. Aquilo que era sentença de morte se tornou vitória na minha vida. Eles ainda estão aqui para fazer me lembrar o que Deus fez na minha vida. Ele mudou a minha sorte. Foi 2019 que começou o Covid? Foi. Eu tive Covid, como muitos de nós. E eu passei mal em casa. Tenho como testemunha a Luciana, a irmã Luciana, que estava cuidando de mim, e o meu filho. Foi 2020 que isso aconteceu. Foi. E eu morri. Dentro da minha casa. Tem a Luciana aqui de testemunho. Mas o Senhor me trouxe de volta, né, Luciana? Porque ela e meu filho e outra pessoa que estava na minha casa pegaram óleo, um ato de fé, me ungiram e pediram para Deus trazer o fôlego de vida para mim. E hoje eu estou aqui. Porque Ele faz. Em 2023, minha mãe foi acometida de um câncer no rim. Contei já o testemunho na igreja. E a igreja orou incansavelmente. Um dia num culto, a pastora Carla liberou sobre a minha vida. Falou: Cris, pastora Cristina, Deus manda falar que Ele vai curar por completo. Que não teria sequela. Na cirurgia da minha mãe, Deus arrancou o câncer pela raiz. Minha mãe não tomou um comprimido para este câncer. Ele foi eliminado. Ele foi aniquilado. Porque a igreja orou incansavelmente. Em 2024, aleluias, o Orlando passa mal em casa. A pressão dele chega a 7/4, o batimento dele é 174. Eu corro com ele para o pronto-socorro e lá chegando, o médico começa a fazer um monte de perguntas para ele, porque ele vinha de várias infecções no pulmão. E quando eu comecei a falar a real para o médico falou: pera um pouquinho que eu vou ter que falar com o médico da emergência. Aí o médico da emergência falou assim: vamos ter que internar ele urgente, ele não sai daqui. E daqui ele já vai para a UTI. Ele está com sepsia. Para quem é da área da enfermagem sabe do que eu estou falando. Uma caiu de um lado chorando, orando. Tinha 3 aqui na igreja orando, chorando. E aquilo que era para ser o meu luto, que era para ser o meu desgosto, que era para ser a tristeza da minha alma, Deus reverteu a história do meu marido. A igreja orou incansavelmente. Na mesma noite, Deus reverteu o estado dele. As lágrimas dele saíam pus, irmãos. Dentro dele só saía pus. Em 2 horas ele ficou totalmente modificado, irreconhecível. Mas a igreja orou, a igreja clamou, a igreja unida, ela não é vencida. Se coloque em pé, igreja. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Eu ia chamar vocês aqui à frente, mas a hora se foi. Eu só com a permissão da pastora e do bispo. Se tem alguém aqui que não conhece a Jesus, ou que está afastado do caminho dele, e hoje entendeu que Ele está bem perto de você. Você não conhece e você quer confessar que Ele é o Senhor da tua vida. Vem aqui à frente. Ou se tiver alguém aqui também que está afastado, conheceu Jesus, teve experiência, mas desistiu, voltou para trás. Também vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Tem alguém para Jesus esta